Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar novamente com você e hoje eu gostaria de meditar sobre o medo. O medo tem dois lados muito importantes. Tem aquele medo que nos protege, que é o medo pela vida, para garantir a vida. Então, por exemplo, você tem medo do coronavírus, aí você vai seguir todas as instruções com medo de pegá-lo e propagar para outras pessoas. Então, esse é um medo muito saudável. Então, por exemplo, você vai usar máscara, vai usar o álcool em gel, fazer todos aqueles procedimentos, né, que já estamos conscientes, que é evitar aglomeração, praticar o isolamento social na medida do possível. Então, são coisas mínimas, mas que a gente tem medo, né, mas a gente não vai se deixar dominar por esse medo, a gente vai continuar vivendo, tomando todas as precauções, como a gente, por exemplo, sabe, se a gente não sabe nadar, você não vai entrar numa piscina com 2 metros de profundidade correndo risco de morrer. Então, esse medo é importante, sim. Mas existem medos que impedem a pessoa de progredir, a pessoa de crescer. Existem os medos, né, como o distúrbio de pânico, que são medos que vêm lá da nossa psique, que precisam ser cuidados, tratados, né, com especialistas, com psicólogos, psiquiatras. Mas aqueles medos de fazer, de ousar, medo de conquistar algo. Às vezes você tem um plano, um projeto super bacana, mas você não está confiando no seu potencial, você só olha o lado ruim, isso não vai dar certo, não vou conseguir, e você não dá o primeiro passo. Eu vim falar com você que não temas, que você se encoraje, que você arrisque sim, claro, dentro de um bom planejamento, com tudo anotado, ali a caneta, tudo planejado, trocar ideias com os amigos, né, que tem mais experiência naquilo que você pretende fazer, isso é muito importante. Mas lá na Bíblia tem muitos relatos de personagens bíblicos que passaram por grandes medos e por estarem com medos, eles se desviaram do caminho de Deus ao invés de confiar no Senhor. E eu gostaria hoje de colocar aqui alguns versículos bíblicos para você refletir. Refletir sobre isso, que você não deve se deixar dominar pelo medo, entregar as coisas nas mãos de Deus, que a sua vida pertence a Ele e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. As pessoas precisam buscar confiança no Senhor e confiar mesmo. Falar, Senhor, eu estou apresentando esse problema nas tuas mãos e gostaria que o Senhor me orientasse através do teu Espírito Santo para que eu não entre em nenhuma roubada, né? Porque quando a gente segue opiniões dos homens, a palavra de Deus ainda diz, alguns confiam em cavalos, carros, mas eu confio na força do meu Deus, que é o Todo-Poderoso. Quando você estiver com medo, lembre-se que Deus é maior do que qualquer coisa e Ele está cuidando de você e de mim. Peça coragem a Deus, confie no Senhor, que Deus sempre vai lhe ajudar. Eu vou deixar alguns versículos bíblicos para você meditar sobre eles. Lá no Salmo 34, versículo 4, diz assim: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu também já passei por isso. Muitas vezes eu tive medo, eu os lancei aos pés da cruz e o Senhor me encorajou e eu pude ter a audácia de fazer certas coisas e fui muito bem sucedida. Outro versículo diz assim: Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Lá em Isaías, no capítulo 4, no capítulo 41, versículo 10. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, Senhor, diz o salmista no Salmo 56, no versículo 3. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Então, lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 6. Amado e amada irmã, amado irmão, que vocês pensem sobre o medo. Não deixem de fazer coisas em que acreditem, que sonhem, por conta dele não. Use o medo só para proteger a sua vida, para você, né, se proteger as outras pessoas, não se colocar em situações perigosas. Mas naquele seu sonho, naquele desejo do seu coração,
Apresente a Deus e não temas, porque o Senhor é contigo. Amém? Um beijo no seu coração.